O quarto processo, ele aprendeu a servir a Deus apesar das injustiças. Quando José estava equilibrando na vida, foi preso por algo que ele nem sequer pensou em cometer. Ele foi acusado de adultério. Na verdade, ele não foi acusado de adultério, ele foi acusado de querer deitar com a mulher do dono da casa, de maneira forçada. Você já entendeu? Mas não foi isso que aconteceu. Era ela que era tinhosa. Não era José. E a Bíblia diz que pegaram e o lançaram na prisão. Olha o que está escrito lá em Gênesis 39, verso 20. Então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados, e ele ficou ali no cárcere. O Senhor, porém, era com José. Até na prisão. O Senhor era com José. Querido, talvez você diga assim: puxa, eu queria ter mais hoje. Eu não queria estar vivendo o que eu estou vivendo. Eu não queria estar passando por essa injustiça. Querido, a certeza de que você vai vencer o que você está enfrentando é que o Senhor está contigo. Aleluia! Aleluia! Essa é a certeza. O Senhor está contigo. O Senhor, porém, era com José, estendendo sobre ele a sua benignidade e dando-lhe graça aos olhos do carcereiro, o qual entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere. E era José quem ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Preste atenção numa coisa. Sabe quantos anos José ficou preso? 12. 12 anos para ele parar de sonhar. 12 anos para matar a promessa de Deus, para matar o que Deus havia revelado a ele. Há processos na nossa vida que eles demoram um tempo maior. E sabe o que Deus quer ver no meio desse processo? Deus quer ver mais de uma coisa. Deus quer ver se os seus sonhos resistem ao processo. Porque se os seus sonhos não resistem ao processo, não vale a pena você viver eles. Deus não dá algo grande para uma pessoa sem ver que aquela pessoa é uma pessoa perseverante, resistente. Porque se o diabo consegue matar os teus sonhos, se a prisão consegue matar os teus sonhos, é porque esse não é um grande sonho. Esse não é um sonho tão bom assim. Mas se você é o tipo de pessoa que mesmo passando por dificuldades, por injustiça, te mantém firme, confiando nas promessas de Deus, confiando no que Deus tem te dito a cada passo da tua caminhada, nas tuas orações, o que Deus tem falado no teu coração, então você está apto para continuar. E uma coisa que eu aprendo aqui: Deus nos testa em vários níveis de administração. Porque agora José teve que gerenciar um lugar de pessoas perigosas, um lugar de assaltantes, de bandidos, de pessoas de toda índole. E lá ele servia a Deus com os seus dons. Sabe o que acontece com a maioria dos crentes? Quando está passando por uma situação difícil, a primeira coisa é pedir banco. A primeira coisa é enterrar o dom que tem. É parar de servir no dom que tem. É parar de servir no talento que tem. Para de vir à igreja. Para de orar. Querido, Deus quer ver você mesmo em meio à dificuldade, servindo pessoas com humildade. Lá na prisão, José ainda estava interpretando sonhos. Lá na prisão, ele estava servindo pessoas, abençoando pessoas. Não são as injustiças na tua vida que podem te paralisar. Você tem que saber que o que Deus te deu é precioso. E você não pode pegar o que Deus te deu e jogar aos porcos. Você tem um dom de Deus, você tem um talento de Deus. Você recebeu um ministério. E entra ano e sai ano.
e você está em altas e baixas. Deus quer ver Josés, que mesmo em meio a situações de injustiça, eles permanecem firmes, eles permanecem leais, eles permanecem sem olhar para a direita, para a esquerda, mas eles estão sempre olhando a uma promessa na minha vida. Há uma promessa na minha vida, independente do que eu estou sofrendo. Deus disse que vai fazer, então eu vou servi-lo. Não deixe ninguém matar os teus sonhos. Não deixe que matem as profecias que você recebeu. Não deixe que matem aquilo que Deus está falando ao teu coração. Agora, José é fiel como escravo, é fiel na casa, é fiel na prisão, e agora Deus o leva para o palácio. Só que tem um detalhe: as pessoas pensam que o palácio é o final. Na verdade, o palácio não é o final. O palácio é o lugar que você vai ter que aprender a viver agora. Sabe por quê? Porque quando você chega no lugar que Deus tinha preparado para a sua vida, você vai ter que enfrentar vários desafios. Então José é chamado na presença do faraó, está lá em Gênesis 41, depois você pode ler em casa. É chamado por faraó, interpreta os sonhos do faraó, é colocado como braço direito do faraó. Depois, no Egito não tem ninguém como ele, ninguém como ele. E a Bíblia nos diz uma coisa, que ele teve que olhar nos olhos dos seus irmãos, aqueles que o traíram. Ele podia matá-los, ele podia se vingar. José poderia ser o tipo de pessoa amargurada, revoltada com tudo que viveu, com tudo que passou. Mas ao contrário disso tudo, ele exerce misericórdia. Ao contrário disso tudo, ele perdoa seus irmãos. Ele mostra nobreza, ele mostra sabedoria, ele ajuda a família dele. Sabe por quê, queridos? Porque o grande segredo é quando você chega no lugar da promessa, você não ser o tipo de pessoa amargurada. Não ser, porque há pessoas assim, que quando vencem, aquelas pessoas que fizeram mal para ela no passado, elas estão sempre lembrando aquilo que passou. Elas estão sempre comentando, falando: ei, você não pode seguir a sua caminhada, a sua jornada com os enroscos do passado. Você precisa viver totalmente desprendido do seu passado. E lá no palácio, você tem que aprender a viver dentro do palácio. Não como alguém amargurado, não como alguém revoltado, mas como um nobre de Deus. Como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que superou as dificuldades, venceu e agora está ali para liderar, está ali para fazer o bem, está ali para ser também uma plataforma para outras pessoas. Então, nada acaba no palácio. Na verdade, o palácio é um lugar onde você vai ter que administrar a autoridade que tem, administrar o poder que Deus te deu. Não é o lugar para você deixar de temer a Deus. Não é o lugar para você deixar de ter humildade. Não é o lugar para você deixar de servir os outros. Ao contrário, é o lugar de você mostrar quem é Deus na tua vida. José não se corrompeu com nenhum deus do Egito. Ao contrário, ele tinha a sua fé firme no Senhor. E querido, talvez você trabalhou e Deus deu para você o teu palácio, que é a tua empresa. Deus deu para você a tua estabilidade financeira. Deus deu para você o ministério que você tanto queria. E você pensa: pronto, cheguei, agora não tem mais o que crescer, não tem mais o que avançar. No entanto, você tem muito a fazer ainda. Porque o palácio, como eu disse, não é o fim de carreira. No palácio, você vai ter que administrar a sua vida agora. Porque foi o lugar que Deus queria você encaixado desde o início. E é nesse lugar que você vai florescer. É nesse lugar que você vai ser conhecido de vários lugares, de várias nações. Por quê? Porque agora você está no centro do propósito da vontade de Deus. Muita coisa ainda está para acontecer aí no palácio.